Bora retomar? Então vamos. Eu estava falando, né, que terminou o nosso tempo na aula passada, né, sobre o poder regulamentar. Estava explicando aquela questão da terminologia e aí eu passei a falar do decreto executivo e estava explicando que as leis aí, de maneira geral, não é sempre, mas de maneira geral, elas dependem de uma explicação para poder concretizar. Aí deu o exemplo de empresas de lei municipal que garanta benefícios tributários para as empresas que vierem se instalar, como acontece quando faz aqueles distritos industrial, né, coisa assim. Mas eu preciso de detalhe, como é que eu boto isso em prática? A empresa ela tipo assim, ela vai provar que ela está indo para lá como, que ramos de atividade que a lei prevê. Então imagine que a lei preveja, para incentivar um certo segmento, ela coloca uma lista de atividades que terão os benefícios. Como é que eu vou fazer esses detalhes? A lei pode dizer, ó, prova com isso, mas eu levo onde, em que órgão, quantas vias, sei lá, sabe? Esses detalhes não tem na lei. A lei é genérica, abstrata. Isso aí eu vou precisar de um ato administrativo detalhando tudo. Um outro exemplo, você vê do imposto de renda, todo ano aí você faz. Declaração de imposto de renda, por exemplo. Você acha que aquilo lá está tudo na lei? A lei do imposto de renda só vai falar a alíquota, o que gera o tributo, ela não entra nesses detalhes. Então aí você vê, isso foi regulamentado, não é? No âmbito do Executivo Federal e detalhou tudo aquilo que fala, que a declaração tem que ser entregue até não sei que dia, até 30 de abril, né, tal. Mas assim, até que dia, onde entrega, o que preenche, como é que faz, papapá. Toda essa parte de detalhes, quem faz é o regulamento. O regulamento, então, é esse ato administrativo chamado regulamento de execução, regulamento executivo. É o ato administrativo que pega uma lei, como ele tem o parâmetro a lei, ele vê o que está escrito na lei e esse ato detalha essas informações, tá bom? Isso que é regulamentar uma lei, é você pegar aquela lei e dar todos os detalhes ali de como que vai ser executada. Até por isso, assim, você fala, ué, mas e esse ato aí? Então ele não é feito para uma ou para outra pessoa, não. Esse regulamento de execução, né, que a principal forma de manifestação dele é o decreto, por ser feito pelo Poder Executivo, né, pelo chefe do Executivo, ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele tem características gerais, abstratas e impessoais. Gerais, abstratas e impessoais. Tá? Só que aí o que você tem que tomar cuidado? Fala, professor, mas geral, abstrato e impessoal... Eu lembro, isso aí é lei, ué. Não, isso é um ato normativo. Só que qual que é a diferença? A lei é um ato normativo primário. Né? Primário, o que tem isso a ver? Ela pode inovar na ordem jurídica, quer dizer, ela pode inventar uma coisa nova na ordem jurídica, ela pode criar obrigações para alguém, por exemplo, criar direitos. Já o decreto executivo, aí, o regulamento, ele é um ato secundário ou derivado. Então, ele não pode inovar. É uma coisa assim, ela tem a lógica que você pensar assim, ó, a Constituição estabelece o princípio da legalidade e que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Então, para impor uma obrigação a alguém, a regra é o quê? Tem que estar na lei. Mas só que só se fosse tudo por lei, ia travar, no nada ia funcionar. Porque as leis não dão detalhes das coisas. Então, é feita a lei, mas aquilo precisa ser pormenorizado. Aí a forma de fazer isso é por meio do decreto regulamentar, ou decreto executivo, regulamento executivo, tudo nome para a mesma coisa. Só que ele é um ato normativo secundário ou derivado ou decorrente, porque o parâmetro de validade dele é a lei que ele está regulamentando.
Quer dizer, ele não vai, o administrador, e isso é um problema que nós temos aí no Brasil, gente, que o administrador, que ele pega a caneta dele ali, ele se sente assim, ó, eu faço até chover, eu escrevo aqui, então ele faz decreto, às vezes o prefeito, o governador, eles fazem atos administrativos e não estão nem aí que está escrito na lei. Tá lá aí. Então, só que aí a hora que você vê, você fala, opa, você estudou os princípios, você tem que ir fazendo assim, ó, esse decreto, ele está regulamentando o quê? A lei tal, tá. Esse decreto está de acordo com a lei? Essa lei está de acordo com a Constituição? Está de acordo com os princípios da administração? Essa é a ideia, tem que fazer essa checagem aí, não é? Esse confronto, esse controle de constitucionalidade aí na hora de aplicar essa norma. E aí o que você tem? Então, fez o decreto é secundário, o decreto é derivado, ele tem como limite a lei. É o teto dele, ele não pode inventar. Imagine uma seguinte situação. Vamos imaginar, né, que é um exemplo que tem no livro do Alexandrino, que é assim, é feita uma lei municipal, essa lei municipal concede um benefício tributário para quem for atuar ali naquela cidade e for da área de saúde, por exemplo. O prefeito precisa pegar essa lei e precisa detalhar. Tá bom, o que ele precisa trazer? O médico precisa trazer a carteira para provar que ele é médico, filiado ao CRM, ele precisa trazer um comprovante de endereço para provar que o consultório dele é aqui. Ele vai ver o que precisa para demonstrar o que a lei está exigindo. Só que ele não pode, por exemplo, no decreto, estender esse benefício aos profissionais da saúde e também para os profissionais da educação, que trabalham como professores particulares, assim, atendem consultores e coisas assim. Ele pode estender isso? Não, porque ele estaria contrariando a lei que ele está regulamentando. A lei está dizendo que é para o profissional da área de saúde. Então, ele não pode pegar essa lei e estender. Da mesma maneira, ele não pode restringir, não. Ele faz um decreto dizendo os médicos têm direito ao benefício fiscal, à isenção, e o resto, ele corta. Ele tem essa competência, perceba como que ele está extrapolando. Essa é a ideia que você tem que confrontar do decreto com a lei. O decreto não pode ir além da lei. O decreto não pode contrariar a lei. O decreto tem que simplesmente repetir a lei, dando detalhes de como é possível que ela seja cumprida. Tudo bem? Mas aí tem um outro ponto só que eu quero deixar claro, que é o seguinte. Eu disse, ele não pode criar direitos nem obrigações, já falei. Só que ele pode fixar obrigações acessórias ou derivadas. Ele pode fixar obrigações acessórias ou derivadas. Como assim? Esse exemplo que eu disse, o prefeito, ao regulamentar a lei, ele pode colocar lá no decreto que os médicos estão obrigados a apresentarem tal documentação em tal endereço. Veja o seguinte, ele não está... Você fala assim, ó, mas na lei está escrito que eu tenho que levar o documento em algum lugar? Na lei não está. Mas se não fizer isso, não tem como materializar. Então eles consideram que essa obrigação, por exemplo, eu colocar no decreto que eles têm que apresentar o comprovante de que atua na profissão e indicando como deve ser feito isso
isso não está inovando na ordem jurídica, porque eu não estou criando uma obrigação principal para ele. Eu estou criando uma obrigação acessória, é algo que deriva, que decorre do que está na própria lei. Né? Eu só estou detalhando, eu não estou inventando nada. Então isso que tem que lembrar também para fazer nas provas. Decreto, regulamento, pode inventar alguma coisa nova? Não, é a lei. Mas obrigações acessórias ele pode conter, como aquele caso das empresas querendo se instalar para montar o distrito industrial. A lei só fala que tem os benefícios tal, e que esse benefício vai valer para as empresas que se instalarem nos próximos 10 anos. Só que aí eles vão, e diz lá os setores. Então ele vai precisar detalhar como é que faz isso, eles vão apresentar que documentos. Então a lista de documentos que devem ser apresentados. Entenderam? Essa parte ele pode impor isso para a empresa conseguir o benefício, que essa imposição não é uma violação ao princípio da legalidade. Por quê? Porque ele não está criando uma obrigação principal. Isso é apenas uma decorrência. É algo acessório à obrigação que está na lei já. Tá? Então, cuidado só para não fazer confusão e fazer rolo nesse pedacinho aí, tá? Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. E como eu já falei, esse decreto, esse regulamento é chamado de regulamento executivo ou de execução. Aí vem um ponto, ó. Eu não disse que o limite da regulamentação é a própria lei regulamentada? Né? O limite do decreto, do regulamento, é a lei que está sendo regulamentada. Ela é o parâmetro dele. A Constituição prevê, no artigo 49, inciso 5, o seguinte, porque quem tem o papel de legislar? O papel típico é do Congresso na área federal, né? Do legislativo. Então, quando, por exemplo, o presidente vai regulamentar uma lei, ele está pegando algo que é a produção legislativa, feito lá no Poder Legislativo, e vai explicar aquilo ali. Se na hora dele regulamentar, explicar, ele extrapola, a ideia é o quê? Que ele está afrontando o Poder Legislativo, que é quem tem competência para legislar. Ele estaria legislando por via tortas, entenderam? Então, o que a Constituição prevê? Que cabe ao Congresso, no caso, obviamente, da administração federal, sustar os atos normativos do Executivo que extrapolem o poder regulamentar. Cabe a ele sustar. Então, se por acaso faz uma lei, o presidente da República vai explicar essa lei e ele inventa um monte de coisa que não tinha na lei. O Congresso pode fazer um ato dizendo, ó, aquele decreto do presidente está valendo nada, não. Pode fazer um ato, que lógico que eles votam lá, aprovam, aí susta os efeitos desse decreto. Isso é possível por quê? Por conta do papel de legislar ser do próprio Poder Legislativo. Então lembra, está na Constituição, inciso 49, artigo 49, inciso 5º aí, sustar atos normativos do Executivo que extrapolem o poder regulamentar, tá? Tudo bem nesse pedacinho até aqui, tranquilo? Né? Então, se tiver muito com dúvida, você volta aí um pouquinho a aula, vê de novo, mas eu acho que está indo assim, está num ritmo bom, está dando para você pegar essa parte legal e não errar isso aí mais nas provas, né? Importante é você entender e assim, principalmente... eu tomo sempre esse cuidado, quem não é da área jurídica, às vezes fica mais difícil para entender essas coisas, né? Então você visualiza. O legislativo faz uma lei e põe um comando na lei. Ó, é assim, está no mundo das ideias isso. No mundo hipotético. Ah, deu tal benefício, igual eu falei. Tá bom. Aquilo para vir para o mundo concreto e virar realidade, meu Deus, precisa de... Você não pôr a mão, não vai. Então precisa o quê? Vamos detalhar isso aí, tá? É igual eu dei o exemplo, o imposto de renda, tá? Eu faço a declaração, que jeito preencho como? Ah, o benefício que concedeu, que documentos eu devo apresentar, quais os requisitos aí detalhados que a lei estabelece, não é? Como que eu vou fazer isso?
Como que vai ser? Porque eu posso dar uma lei falando, olha, as empresas serem estabelecidas aqui nas áreas a serem indicadas em regulamento terão benefício. O legislador deixou para o prefeito, na hora do decreto, fazer o decreto e dizer, ó, área de saúde, educação, indústria disso, setor sucroalcooleiro, sabe? Ele vai colocando quais setores, metalurgia, papapá. Então, assim, a lei está no mundo das ideias. Para ela poder vir aqui, virar prática, virar ato administrativo, a regra é o quê? Que o administrador precisa pegar essa lei, descê-la lá do mundo das ideias, pegar o seu conteúdo, detalhar, botar no papel como na forma de um decreto desse executivo, regulamento, e aí todos que estão sujeitos àquele assunto vão seguir o que está no decreto. Só que o detalhe é esse que você tem que lembrar, mas o decreto não é lei. Se o decreto inventar algo que não está na lei, o decreto não vale. Então você vai seguir o decreto que é feito com base na lei. Em direito administrativo você estuda. Quando você estuda lá licitação, você estuda registro de preço, você estuda também o decreto que regulamentou a lei do registro de preço. Pregão, você estuda o decreto que regulamenta o pregão. Você sempre vai ver isso, mas tem que lembrar o quê? Que esse decreto, ele tem como parâmetro a lei. Ele detalha, traz vários pontos explicativos, mas nunca além da lei, contra a lei. O limite dele é a própria lei. Esse é o regulamento executivo ou regulamento de execução, tá? Você vai ter que ele vai atuar nesse sentido. E lembrando que esse poder regulamentar é o nome que é mais comum, é o nome que você mais vê nas provas. Mas a Maria Silvia de Pietro costuma chamar esse poder regulamentar que eu estou dizendo, o presidente do Tribunal de Justiça, por exemplo, tem, quando ele faz um provimento para explicar algumas coisas do código e da organização judiciária no âmbito daquele tribunal. Você, por exemplo, que faz um concurso de TJ e cai lá as normas da corregedoria, aquilo é um ato normativo, é um ato administrativo que ele está impondo ali comportamentos. Então, assim, não é só o chefe do executivo que faz, os outros poderes também. Isso fica muito claro. Só que o nome decreto é só o chefe do executivo. Ele faz isso materializa por meio de decreto só o presidente, governador e prefeito. O tribunal faz por esses outros nomes, provimento, resolução, né? Tem outros nomes, é a mesma coisa a Câmara dos Deputados, regimento. E quando você vê na prova que fala alguma coisa da Maria Silvia, para ela o poder regulamentar não atinge os outros poderes, como é a concepção geral. Para ela, o poder que o Estado tem chama poder normativo. E uma espécie dele é o regulamentar. E o regulamentar é que é privativo do Executivo. Tá bom? Beleza? Acho que aí tá bem tranquilo isso. Vamos falar agora do chamado decreto autônomo ou regulamento autônomo ou independente, né? Decreto autônomo, regulamento autônomo ou independente. Muito bem. O que nós temos disso? Esse ponto, gente, existe uma discussão que é a seguinte. Ele disciplina matéria não reservada à lei. Ele pode inovar na ordem jurídica. Mas como assim? A ideia é o seguinte. Vamos primeiro ver o que a doutrina trata a respeito. Há uma divergência tremenda entre os autores em relação ao decreto autônomo. A maioria entende o seguinte. Por quê? O professor Eli Lopes já falava lá no passado que o decreto autônomo ou regulamento autônomo é aquele feito pelo administrador em relação a uma matéria que a lei não trata. É mais ou menos assim, é como se perguntasse assim, ó, tal assunto, tem lei a respeito? Ah, não tem não. Tá bom, então a administração pode tratar desse assunto
por ato administrativo, sem ter lei, e aí inventar o tratamento todo para esse assunto? E aí? A doutrina não principalmente a doutrina contemporânea, entende assim, o administrador não pode. Se não tem lei, ele tem que esperar, ele não poderia atuar, porque senão ele estaria legislando, não é? Então, mas tem gente que sustenta que poderia. O que nós temos que ver é o seguinte, que a essência do decreto, independente se achar que ele tem aqui ou não, mas o decreto autônomo, então ele cuida de uma matéria não reservada em lei, não reservada à lei, quer dizer, não precisa ter lei daquilo e não tem. Ele inova na ordem jurídica, ou seja, ele pode criar obrigações para o particular. E aí, isso tem ou não tem? Como é que funciona? O que nós temos? No Brasil, gente, nós temos a Constituição Federal, artigo 84, inciso 6. O que fala nesse artigo 84, inciso 6? Esse é aquele que tem as competências lá do presidente da República. E lá fala, né, compete ao presidente da República, e tem uma lista de coisas que cabe a ele fazer. Uma dessas atividades é a que está no inciso 6, que lá fala assim, que compete ao presidente da República dispor mediante decreto, sobre a administração pública federal, desde que ele não implica aumento de despesa, desde que ele não faça a criação ou a extinção de órgão público e desde que ele não faça a extinção de cargo público provido. Você fala, tá bom, o que é isso? Parte da doutrina costuma dizer, isso é um decreto autônomo. Isso é um exemplo que o decreto autônomo está hoje albergado pela Constituição Federal. Ou seja, o Brasil tem decreto autônomo ou não tem no Brasil? Tem, a doutrina diverge, mas o que eles dizem é o seguinte, ó, tem, independente, da discussão perdeu o objeto, porque tem, o artigo 84, 6, trata do decreto autônomo. Por que ele trata do decreto autônomo? Porque a gente viu que o decreto autônomo não é um decreto, um ato administrativo com efeito normativo, que ele é feito sem lei, ou seja, ele não está pegando uma lei para explicar. Isso aqui fala que ele pode dispor mediante decreto, ele vai tratar, o dispor quer dizer, ó, ele vai dar as diretrizes desse assunto. E lá fala ainda que poderia inovar na ordem jurídica, criar obrigações. Em tese aqui ele pode. Só que tem que ficar claro o seguinte, o que ele pode fazer com por meio desse decreto? Seria um raciocínio contrário, que é o que cai nas provas toda hora. Ele pode fazer, ele não tem um limite só. O que ele pode? Ele pode tratar da administração federal. Só que esse dispor a respeito, tem um monte de limitação que acaba não sobrando. Por quê? Ele não pode fazer nada que dê gasto. Ele não pode criar ou extinguir órgão, porque a extinção e a criação de órgãos públicos se dão somente por lei. Ele não pode extinguir cargo público provido, mas então aí você entende, opa, então e cargo vago? Cargo vago, ele pode, tá? Cargo vago, ele pode. Cargo provido, não. Ah, mas como assim? Então imagine que o presidente da República pega e faça um decreto, é um ato administrativo, só que esse decreto autônomo aqui, ele tem fundamento na própria Constituição. Então ele não está regulamentando uma lei que o fundamento dele é a própria
Constituição do decreto. O que dá validade, o suporte de validade a ele é a Constituição. Ok? E aí o que nós temos? Primeira coisa em relação a isso. Então fique claro, decreto autônomo. O que a doutrina diz, o que ele é? É um decreto, é um ato administrativo feito pela administração que não está se baseando em uma lei que ele está explicando. Ele não está fazendo isso. Ele está dispondo sobre um assunto que não tem lei. E ele, inclusive, pode inovar na ordem jurídica, pode criar obrigações. Nós temos isso no Brasil? Sustenta-se que sim, com base nesse artigo 84, inciso 6. E aí você tem que lembrar o que diz esse artigo, para você não errar na prova, que ele cai também. Lembrar que o presidente pode dispor sobre a administração federal, não pode aumentar a despesa, não pode criar ou fechar o órgão público e não pode extinguir cargo público provido, que é com gente. Vago pode. Então, se tem, por exemplo, ele fala assim, ó, essa carreira aí de fiscal não sei do que, não está dando certo, nós vamos precisar, vamos botar lá para o outro órgão, para a Receita fazer, que vai ser melhor, papapá. Vamos acabar com esses cargos. Para acabar com esses cargos, qual que é o raciocínio? Manda um projeto de lei para a Câmara e a Câmara encerra. O que a Constituição autoriza? Ele não precisa mandar projeto de lei para a Câmara se os cargos estiverem vagos. Ah, são 300 cargos, tem 200 vagos aí, eu posso quê? Pode extinguir por decreto. Ficam extintos os cargos, tal. Ok? Então, primeiro, guardar isso, não pode aumentar. Na verdade, assim, e até antes de eu falar mais um pouquinho disso, lembrei de um ponto, que já me perguntaram, até coloquei aqui. O governador pode fazer isso no âmbito do Estado? Quer dizer, o governador pode dispor, mediante decreto, sobre a administração pública estadual? O entendimento que se tem é o quê? Que sim, ele pode, desde que haja previsão na Constituição estadual ou na lei orgânica do município, né? Tem que ter nos dois, que se tiver, aí poderia. Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, para ele, isso aí não é regulamento autônomo. Para ele, a opinião dele, não é regulamento autônomo, porque a extensão do que pode fazer é muito limitada, não tem muita opção do que ele fazer. E ainda, também se diz na doutrina que o quê? Que isso aí tem caráter interno, esse decreto autônomo só produz efeitos dentro da administração. Porque ele só trata da administração, não é? Ele não trata de outros assuntos. Ele não extrapola a estrutura administrativa, né? Ele não extrapola a estrutura administrativa. O raciocínio seria mais ou menos assim, ó, como é que isso aí é um decreto autônomo, que ele está inovando, mas ele não está fazendo nada, ele não pode gastar. Não pode criar nem extinguir. O que ele pode, às vezes, transferir? Olha, esse departamento fica transferido do setor do órgão tal para o outro órgão. São mais coisas assim, burocráticas e internas que, segundo assim, não teria muito caráter de decisão, de inovação na ordem jurídica. Isso é a argumentação aí da doutrina. Mas, assim, o que tem que lembrar, então, por exemplo, extinção de cargo vago. O que isso está regulamentando, assim, tá nada, é um ato concreto, concorda? Porque a ideia do regulamento, aí você volta para ver o que você está estudando. Ó. O regulamento ele é um ato geral. É um ato que deve se dirigir a todos que estejam naquela situação. Então, eles dizem, um ato que extingue cargo é um ato concreto, feito ali, né, para aquele caso. Não é uma medida genérica e abstrata. Tá? Então, assim, tem essa celeuma em torno do poder regulamentar aí quanto ao decreto autônomo. Para as provas, de uma maneira resumida, só lembrar. Tem decreto autônomo? Ó, para a doutrina, para alguns tem sim, está na Constituição, artigo 84, 6. Temos lá, está lá que o presidente não pode, lá as coisas que ele pode fazer. Tem que dispor sobre a administração e não pode fazer gasto, criar, extinguir órgão e extinguir
cargo provido. E lembrar o quê? Que esse decreto autônomo, mesmo para quem entende que ele é autônomo, a parte de extinção de cargo vago não é considerada como poder regulamentar de jeito nenhum. É um ato administrativo de efeito concreto. Beleza? Até daqui a pouco.